Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Obrigada, Samuel. Nossa aula hoje eu vou inverter, tá bom? Eu vou primeiro dar a aula e no final eu dou os anúncios, porque a galera que chegar depois é os anúncios e tem uma galera aí que está em consulta, que vai chegar mais tarde e me avisou, então eu vou dar dos recados no final. Eu não tô com cara de bons amigos hoje, porque eu tô muito doida da vida, eu tô com uma raiva do inferno, já que eu vou trabalhar até o dia 31 de dezembro. Então, bora lá para a aula. Essa quer dizer, já não sei mais, mas por hora, essa é a nossa última aula online, salvo se não mudar nada, ok? No estado, a princípio, o último dia letivo é 22 de dezembro, se não mudar, tá? Como a prefeitura mudou para 31 de dezembro, eu não sei de nada. Vai que o estado muda também. Na semana passada, nós começamos a falar... na semana passada, nós tivemos a consciência negra. Eu não subi o vídeo da consciência negra ainda, porque consciência negra foram quase 3 horas. Eu terminei de editar o vídeo da consciência negra hoje, porque essa semana foi um inferno, porque eu fui para a escola todos os dias e corri atrás do povo para fazer a prova, né? Fazer aquela AP. E teve gente que eu não conseguia alcançar. Teve gente que me bloqueou. Eu descobri que eu fui bloqueada. Teve gente que me bloqueou no WhatsApp, no único contato que eu tinha. Descobri uma série de coisas essa semana. E eu devo ser muito trouxa, né? Porque eu tento ajudar e é isso que eu ganho. Na aula antes da consciência negra, nós começamos a falar sobre o texto dissertativo argumentativo, que na realidade é a última tarefa que vocês precisam fazer e que a data de entrega é até dia 30. A orientação que eu dei para a galera que está de recuperação é que, se puderem, que o quarto bimestre faça as atividades do quarto bimestre online, ao invés de fazer das atividades do quarto bimestre e me entregarem junto com a apostila no dia 4. Mas é uma decisão de vocês. Então, vamos lá. A última produção de texto de vocês é justamente referente... É um texto dissertativo argumentativo. Esse texto dissertativo argumentativo é um texto que vai acompanhar vocês o resto da vida agora. E ele acompanha vocês no nono, ele acompanha vocês no ensino médio, ele acompanha vocês na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, na livre docência, acompanha vocês o resto da vida. De forma diferente, mas acompanha. Então, o que é um texto dissertativo argumentativo? Até para lembrar todo mundo e a galera que não assistiu à aula poder saber. Um texto dissertativo argumentativo é um texto em que você coloca a sua opinião. Mas coloca a sua opinião sem usar eu acho, a minha opinião é, sempre de forma impessoal. Então, ele é um texto escrito em terceira pessoa,
e de forma impessoal. Ele é um texto objetivo. De todos os textos que a gente já escreveu, esse é um texto que ele não parece que você está conversando com o leitor e nem pode parecer. Ele não vai ser uma conversa com o seu leitor. Ele não pode parecer um texto pessoal. Este precisa ser um texto impessoal. Neste, você não cria vínculo com o leitor. Então, você usa a partícula se, observa-se, nota-se. Parece que você não sabe quem está falando, mas a opinião é sua. Até aqui, tranquilo? Sim. Então, esse texto, ele vai trazer a sua opinião sobre um assunto que é sempre polêmico. Então, as questões polêmicas. Se for uma questão água com açúcar, não vai gerar um texto de opinião, um texto dissertativo argumentativo. Só gera texto dissertativo argumentativo questão que causa, questão que dá bafafá, questão que, sabe? Por exemplo, Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo está dando um bafafá danado. Ontem houve uma discussão porque eles foram sabatinados pelo UOL e as jornalistas que sabatinaram, elas não foram imparciais, porque o jornalista precisa ser imparcial. Então, na hora de fazer as considerações finais, elas deveriam deixar o mesmo tempo para os dois candidatos, e elas foram muito boazinhas com um, e com o outro, elas não deixaram nem 6 segundos para ele falar. E quando ele começou a falar, elas cortaram o microfone dele, porque já não dava mais tempo dele falar, porque elas usaram o tempo dele inteiro. E as pessoas começaram a se manifestar contra a empresa, justamente por conta disso. Porque beneficia um e não beneficia o outro. O outro que nunca apareceu na periferia começou a distribuir cestas básicas. Se isso não é compra de voto, a gente não sabe o que é. Uma rua que de madrugada os carros passam, voando, até lombada ganhou essa semana. Mas é muito engraçado, né? Os moradores faziam pedido disso há quase 4 anos e isso só foi atendido nesta semana, véspera do segundo turno. Todas essas questões são questões polêmicas. Isso chama atenção. Isso acontece só em São Paulo? Não, isso acontece em qualquer lugar, sobretudo em época de eleição. Outra questão polêmica. Quando a gente fala de, por exemplo, pena de morte, porte de arma, intolerância religiosa, aborto, liberação de drogas ilícitas, até a morte do Maradona gera uma questão polêmica. Porque tem gente que acha que ele não deveria ter tudo o que aconteceu, ele não deveria ter sido velado na Casa Rosada, porque o cara era isso, ou o cara era aquilo outro. Então, tudo isso gera questões polêmicas. Então, a questão polêmica
é a questão que vai aparecer e vai gerar discordância. Vai dar bafafá. A essa questão polêmica, a gente dá o nome de tema. Então, existe um tema. Quando vocês ouvirem num texto dissertativo sobre tema, é a questão polêmica. Porque daqui para frente, vocês não vão ouvir mais fale sobre a questão polêmica, vocês vão ouvir sobre o tema. E aí vão pedir para vocês falarem sobre a sua tese. A sua tese é a sua opinião. É o que você acha disso tudo. Mas como que você descobre o que você acha sobre isso? Como que você vai... Se você nunca pensou sobre isso. Algumas pessoas, quando perguntam sobre algumas coisas para mim, ficam meio assustadas. Por exemplo, algumas pessoas às vezes falam assim, professora, o que você acha sobre o aborto? Na maioria das vezes, eu vou dizer que, dada a situação, eu vou dizer que é melhor legalizar o aborto. Porque eu sei o tanto de mulheres que morrem porque o aborto não é legalizado. As mulheres que são vítimas de estupro. E tem um monte de gente que discorda de mim. Inclusive sobre as questões religiosas. E eu entendo isso. Porque eu sou cristã. Se as pessoas me perguntarem sobre a legalização da maconha, em vários momentos eu vou dizer que é melhor legalizar a maconha. Porque ela já está livre, de verdade. A coisa mais fácil é você ver de um jovem com a maconha na mão. E por que ele está com a maconha na mão? Porque os mesmos caras que não querem que a maconha seja legalizada são os caras que financiam o tráfico. Se a maconha for legalizada, esses caras perdem esse direito. E aí pronto, acaba com isso, quebra esses caras todos. E talvez a gente acabe com esse tráfico que está acontecendo, sobretudo nas nossas portas, na porta das escolas e tudo mais. Ok, não é proibido usar, mas é proibido cultivar e traficar. Mas você já viu tanto de gente que trafica? E você sabe por trás e quem que financia esse tráfico? Então, Pois é. Acontece que tem muita gente que financia esse tráfico e é grande. Não são os pequenos que financiam, são os grandes. Não é o moleque da favela que financia o tráfico. Embora todo mundo diga isso, que quem banca o tráfico é quem consome, não é. Então, essas são questões que são polêmicas, que sempre vai ter quem discorde, quem concorde. E é sobre isso que esses textos eles falam. E é para isso que esses textos servem.
E esses textos, eles aparecem nos vestibulares, eles aparecem no Enem, eles aparecem nos concursos, eles aparecem em várias coisas. E aí, como que a gente faz esse texto? Como que eu escrevo esse texto? O que eu preciso saber para escrever esse texto? A primeira coisa que eu preciso saber é, eu não posso ser alienado. Eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Eu preciso saber o que está acontecendo à minha volta. Ler é extremamente importante. E aí vocês vão descobrir isso já já. Quando a gente começar a falar dos argumentos, quando a gente começar a falar que você precisa embasar o seu texto, que não dá para falar só que é porque eu quero, ou é porque eu gosto, ou é porque eu acho legal. Eu preciso ter um embasamento forte. Eu preciso ter... eu não posso ser refutável. Meu argumento não pode cair por terra. A primeira pessoa que lê não pode derrubar daquilo que eu escrevi. E como que eu faço isso? Né? Então, como qualquer texto, o texto dissertativo argumentativo, ele precisa ter começo, meio e fim. Aí você fala, opa, legal. Começo, meio e fim significa 3 parágrafos, é isso? Tem alguém aí? Aqui. Aqui, professora. É isso? Começo, meio e fim significa que tem 3 parágrafos? Não. Não, né? Começo, meio e fim significa que esse texto você começa, ele tem um desenvolvimento e você finaliza. Não significa que ele tem 3 parágrafos. O tanto de parágrafos que esse texto tem depende do número de linhas que esse texto vai ter. Então, eu sempre passo para vocês o padrão Enem. Padrão Enem, 30 linhas. E essas 30 linhas são 30 linhas que precisam ser bem utilizadas. E como que eu faço isso? Eu começo com uma introdução, que é o início do meu texto, que é quando eu apresento o tema, que eu posso começar lá, trazendo as linhas gerais, né, do que eu estou falando, do que eu vou desenvolver, que pode ser um contexto histórico, que pode ser a definição do meu tema, que pode ser uma pergunta que me levou a pensar sobre isso. Então, pode ser menos de 30? Pode. Porque, por exemplo, quando você pega a proposta de redação do Enem, ele diz lá que menos de 7 linhas não é considerado texto. Se você conseguir concluir a proposta com 10 linhas, sendo coerente, ok. Mas será que você consegue desenvolver tudo o que você precisa com 10 linhas? Com 15? Com 20? Talvez. Com 25? Pode ser. Eu sempre coloco para vocês trabalharem entre 25 e 30.
Justamente para isso. E olha que eu trabalho com vocês esse número de 25 a 30 desde o 6º ano. Vocês estão sendo treinados para isso desde o 6º ano. Então, na introdução, você vai trazer das linhas gerais, você vai trazer a apresentação do seu tema, como você começa a definição, e lá no finzinho dessa introdução, você traz a sua opinião, você traz a sua tese. Você coloca o que você pensa a respeito disso que você trouxe, desse tema, dessa questão que é tão polêmica. Qual que é o seu olhar sobre isso? Isso de forma objetiva, de forma impessoal, a fim de que quem está lendo o seu texto, ele veja, ele consiga observar que você trouxe tudo isso, mas você tem um olhar específico sobre tudo que você apresentou. Então, se você está falando sobre minorias, se você está falando sobre educação, por exemplo, qual que é o seu olhar sobre essa educação que estão te ofertando? Né? Se você está falando sobre saúde, você trouxe todo... de repente, você fez um apanhado dessa saúde pública, por exemplo, e você traz no final desse seu parágrafo como anda, qual que é o seu olhar para essa saúde pública. E aí você pode fazer isso com uma palavra, você pode fazer isso com uma frase. E para isso você pensa. A gente nunca escreve um texto de primeira, assim, eu pego o texto e faço o texto na primeira vez. Eu tenho que fazer o texto, eu vou fazer o texto aqui, ó, de uma vez. Eu vou fazer o rascunho, eu vou pensar, eu vou rabiscar meu rascunho, eu vou limpar esse texto, eu vou ler de novo, eu vou mudar o parágrafo de lugar, eu vou construindo esse texto parágrafo por parágrafo. Eu vou pensando nele. E é uma coisa que vocês precisam aprender a fazer. Você fez isso, então você trouxe lá a introdução, trouxe a sua tese. Ok, trouxe sua tese, que é a sua opinião. E aí você precisa fazer o quê com a sua tese? Você precisa defender a sua tese. Você já trouxe a sua opinião. E como que você faz para defender a sua tese? Você precisa de argumentos para defender a sua tese. Então, não tem uma quantidade de linhas específica. Porque não existe um padrão. E eu trouxe 2 redações nota 1000 do Enem para a gente ver hoje. E aí vocês vão ver que não tem um padrão. Não existe um padrão de número de linhas. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha com essa história de número de linhas, a gente se concentra tanto no número de linhas que a gente poda a ideia. Às vezes eu consigo construir um parágrafo tão bom com 3 linhas. E se eu pensar que um parágrafo tem 5,
eu vou ficar pensando lá, eu tenho que pôr mais 2 linhas e aí eu acabo com o parágrafo. Então, eu preciso me livrar dessa história de que o meu parágrafo tem que ter um número de linhas específico. Essa coisa de número de linhas específico já não me pertence mais, entendeu? Já acabou, já foi, já era. Quando eu penso que eu preciso defender aquilo que eu tenho como opinião, e que essa defesa ela precisa ser firme, ela precisa ser forte, as pessoas não podem contradizer isso, eu vou pensar que tipo de argumento eu vou construir. Como eu vou construir esse argumento? E essa é a parte do meu desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, ele pode ter um parágrafo, ele pode ter 2, ele pode ter 3. Na realidade, quando a gente fala em 30 linhas, que é o máximo que a redação do Enem chega, você não consegue mais que 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, você vai desenvolver os seus argumentos nesses parágrafos. O que eu preciso ter claro é que eu uso um parágrafo para cada argumento. Então, eu não preciso pensar em soluções mirabolantes. Eu preciso pensar em coisas que eu consiga defender. Não adianta eu construir uma tese maravilhosa. Nossa, eu penso numa solução tão linda, eu penso num texto tão lindo, escrito assim, é tão bonito, mas nunca que eu consigo defender aquilo. Adianta? Não. Então, precisa ser algo passível de defesa. É igual quando nós conversamos sobre as metas. Não adianta fazer uma meta que eu nunca vou conseguir cumprir. Ah, vou caminhar 8 quilômetros por dia. Se eu não consigo andar nem 15 minutos. Que dirá 8 quilômetros. Vou ler 100 páginas por dia, se eu não consigo ler 2. Então, não adianta tentar dar um passo maior do que as minhas pernas conseguem alcançar. Então, a mesma coisa na hora de escrever essa tese. Na hora de defender a minha tese, eu preciso de uma tese que seja passível de defesa. Alguma coisa que eu consiga defender. Então, eu pego alguma coisa que eu consiga defender. Alguma coisa que seja possível defender. Que eu possa defender com exemplo. Que eu possa defender com comparação. Que eu possa defender com fato histórico. Que eu possa defender com dado estatístico. Que eu possa defender usando intelectuais, que eu possa defender com pessoas renomadas, que eu possa defender desse jeito. Então, eu posso usar todos esses recursos. Que eu possa pegar o pensamento de alguém e usar como recurso no meu texto. Poxa, mas como eu vou fazer isso? E aí entra a leitura. Aí a importância de nós lermos, aí a importância da gente ter conhecimento em diversas áreas.
Então, quando eu fiz a live junto com a Tati, que a gente sentou, que a gente conversou e que a gente apresentou a live juntas e falamos juntas a respeito do Diário de Anne Frank, alguns de vocês, na hora de escrever do texto, vocês fizeram citações a outras coisas. Se eu não me engano, o texto da Kaji, quando a Kaji fala do Diário de Anne Frank, ela faz uma citação a Machado de Assis. Então, olha que interessante. Ela faz uma citação da próxima leitura no texto de análise do Diário de Anne Frank. Então, isso é interessante. Vocês estão lendo? A gente vai falar hoje sobre a finalização do Krenak, do Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Por que eu pedi o Ideias para Adiar o Fim do Mundo? Porque no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, vocês podem usar como referência na hora de escrever o texto dissertativo de vocês, o dissertativo argumentativo. Ele pode embasar um dos argumentos de vocês. Mas para isso precisa ter lido o livro. Se não leu, não dá para embasar. Tanto que uma das redações que eu peguei em nota 1000, ele fala de um dos livros do George Orwell, que é o mesmo autor de Revolução dos Bichos, que foi um dos livros que alguns leram este ano. Então, as leituras que vocês vão fazendo, e quando eu peço para vocês fazerem um fichamento, e esse fichamento ser num caderno separado e não no caderno de aula, e vocês guardarem esses fichamentos, é justamente para, em determinados momentos, vocês terem a oportunidade de reler esses fichamentos e usarem esses fichamentos como argumentos. Então, tudo o que você já viu na vida, ele vai servir para você em algum momento. E quando você começa a descobrir isso? Agora. Poxa vida, professora, não aproveitei. Pois é, não aproveitou? Agora você tem que começar a criar repertório. Agora, filho, você tem que rebolar. Se você não fez antes, agora você tem um trabalho dobrado, triplicado, sei lá, quantas vezes mais, porque quando você deveria estar fazendo, você não fez. Então, agora demanda muito mais leitura, demanda muito mais escrita, demanda muito mais registro, demanda muito mais tempo. Então, não fazer as coisas no tempo correto, achar que tudo que a gente pede é porque o professor não tem o que fazer, é bobeira, né? Porque em algum momento o professor ele vai solicitar. Eu aviso desde o 6º ano, que no 9º ano eu ia pedir tudo, eu ia solicitar tudo que eu pedi alguma vez do 6º ao 9º. E se eu tiver o privilégio de ficar com vocês até o 3º, quando chegar no 3º, eu vou pedir tudo o que eu ensinei desde o 6º. Que aí vai ser mais legal. Então, a gente vai acumulando conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que a gente não perde.
E quando a gente passa a escrever desses textos de opinião, a gente vai vendo isso. A gente vai vendo que as coisas que a gente aprende, às vezes elas estão guardadas em compartimentos no nosso cérebro, que quanto mais a gente usa, eles vão se abrindo e a gente vai descobrindo que está lá guardado em algum lugar, mas que a gente precisa exercitar para saber que ele está lá. E é agora que a gente começa a exercitar isso. A última parte desse texto é a parte da conclusão. E a conclusão é o momento final do texto. E esse momento final é onde você retoma a tese, justamente para fechar o seu texto. E aí ela vem com posicionamento. E ela vem com esse posicionamento sobre o tema. Numa tentativa de solucionar o problema. E você tem dois caminhos aí. No Enem, ele pede o quê? Ele pede que você venha com uma intervenção social, que você crie uma intervenção social para isso. O que é uma intervenção social? É você criar alguma coisa que faça diferença, que surta a diferença na sociedade. Já nos vestibulares, como o USP, por exemplo, é você pensar numa reflexão. Então, ele quer que você debata, que você reflita. E aí é causar a reflexão. Então, nesses textos, você tem dois caminhos. Intervenção social, que é propor alguma coisa para a sociedade. Então, apresentar uma proposta de intervenção social. Ou uma reflexão. No caso da reflexão, você pode terminar o seu texto com uma pergunta retórica. Quando a gente fala de pergunta retórica, a gente está falando de textos que terminam com aquelas perguntas que a gente já sabe a resposta, que todo mundo sabe a resposta, no entanto, a pergunta está feita. Mas a pergunta está feita justamente para fazer as pessoas pensarem naquela pergunta. Para que se reflita sobre aquilo. Então, não é para responder, é para pensar. Então, nos textos de reflexão, você pode, sim, terminar com uma pergunta. Nos textos que exigem uma intervenção social, não. Então, no texto do Enem, você não vai terminar com uma pergunta, porque você precisa propor uma intervenção social. Então, lembra sempre que essa palavrinha dissertação quer dizer debater, questionar, expressar um ponto de vista. E esse ponto de vista que você expressa é o seu. Na maioria das vezes, quando a gente coloca um texto dissertativo, se coloca um tema para vocês fazerem. Nunca escreva um texto dissertativo sem colocar um tema. O texto dissertativo de vocês, eu vou colocar... o tema é sobre o racismo no Brasil. E aí eu vou colocar... Sempre se coloca essas questões e coloca o tema no geral. Eu vou colocar uma charge, um cartoon. Vou colocar um texto sobre aquela declaração que a Ingrid comentou com a gente na Consciência Negra na semana passada, que ela recebeu naquela hora, tipo, durante a Consciência Negra, que foi a declaração do Mourão sobre o assassinato do menino lá no Carrefour. E
a declaração do Mourão por 6 vezes de que não existe racismo no Brasil. E um texto base falando sobre isso. E aí a decisão fica nas mãos de vocês. E vocês terão aí que falar sobre a opinião de vocês, se existe ou não racismo no Brasil. E vocês vão falar com base nos argumentos, vão construir um texto dissertativo argumentativo, usando aí argumentos, e aí vocês podem usar os argumentos, isso usando os argumentos de citação, de comprovação, de causa e consequência, que é uma coisa que a gente ainda vai ver daqui a pouco. O que é o argumento? Argumento é uma palavra que significa prova, lógica ou justificativa. Quando a gente fala de dissertação, significa que o argumento é apresentar algo que possa ser refutado, que seja passível de comprovação. Então, existe uma declaração que diz que argumento é toda a opinião apresentada que, defendida com justificativas, possa ser refutada, contra-argumentada. Ou seja, eu posso apresentar um argumento que alguém pode vir com um contra-argumento, ou seja, um outro argumento que bata de frente com o meu para contra-argumentar ou refutar o que eu disse. Existem argumentos que são incontestáveis. Por exemplo, toda onça é um felino. Não dá para uma pessoa contestar que onça é felino, que gato é felino, que elefante não, que o leão é felino, que o Brasil é o maior país da América Latina. Dá para contestar essas coisas? Dá para alguém falar que o Brasil não é o maior país da América Latina? É só olhar. Não tem como falar que não. Então, não existe contra-argumento para isso. Então, isso são coisas incontestáveis. Agora, existem alguns argumentos que são ruins. E existem pessoas que são mestres nesses argumentos. Eu só não vou citar o nome, né? Mas na hora que eu falar, vocês já vão perceber de quem eu estou falando. E aí, essas pessoas, ao invés delas atacarem as ideias, elas atacam as pessoas. Isso chama argumentum ad hominem, que é, ao invés de atacar as ideias, elas atacam as pessoas. Então, eu vou falar lá, tipo, o Samuel fez alguma coisa, tem uma ideia ruim, e ao invés de eu falar da ideia dele, eu falo sempre do Samuel. Então, eu não gosto do Samuel, e ao invés de eu falar das coisas que ele faz, da ideia dele, ele teve uma ideia péssima, eu vou falar, então o Samuel é péssimo. Não é ideia, o Samuel é péssimo. Qualquer pessoa quebra esse meu argumento. Por quê? Porque o argumento é ruim. Porque eu não usei a ideia, eu usei a pessoa. Então, toda vez que eu uso a pessoa,
o argumento é ruim. Eu uso isso sempre na sala de aula. Eu sempre quebro esses argumentos em sala de aula. Porque as pessoas sempre usam pessoas e não ideias. Argumentos ruins. Certo? Antes da gente ir lá para os argumentos, porque a gente vai gastar um tempinho aí nesses argumentos, coisas que vocês precisam saber. E é importante ter essa noção. Quem me fala para que serve o parágrafo? Para separar argumentos ou ideias? Só para isso? E aí, para que serve o parágrafo? Para dar início a um novo conteúdo. Desenvolver ou expandir. Para que, Felipe? Para desenvolver ou expandir uma determinada ideia, professor. Para desenvolver ou expandir uma determinada ideia, para determinar uma ideia, para dividir o texto. Ok. Então, o parágrafo, ele serve para você apresentar novas ideias. Então, pensa o seguinte. Toda vez que você vai apresentar uma nova ideia num texto, você encerra um parágrafo e começa outro. Pensa isso quando for construído esse texto. O detalhe é que você precisa ligar um parágrafo no outro. E o que você usa para fazer isso? O que você usa para ligar um parágrafo no outro? Não. Xiii. Que horror. Portanto, resumindo, ok. A gente pode usar mesmo. Portanto, resumindo, a gente pode usar conjunções, a gente usa conectivos. Reticências, não. Como que eu começo um parágrafo com reticências? Não dá. Então, pensa lá. Eu vou usar conectivos para iniciar os parágrafos. E eu preciso pensar nisso. Como eu termino um parágrafo e como eu começo outro. Daí a importância do rascunho. E a importância de, quando eu faço o rascunho, antes de passar a limpo, quando eu termino de escrever o texto, eu revisar o meu texto. Eu ler e ver se o texto está do jeito que eu pensei que ele tinha que estar. Certo?
Então, vamos lá. Ideias aí para que vocês escrevam um texto decente. Para que vocês escrevam muito bem um texto dissertativo. A primeira coisa para escrever um texto dissertativo decente é leitura atenta do tema. Ler atentamente ao que se pede é importante. Então, todo caderno de redação, toda proposta de redação, ela vem geralmente com 2, 3 textos. Eu tive terceiro ano na vida, eu acho que uma vez. E quando eu cheguei nesse terceiro ano, eu tinha uma aluna que ela escrevia muito bem. E ela fazia Enem, já tinha 2 anos que ela fazia Enem. E a nota no Enem dela era sempre muito baixa. E eu vinha de um segundo ano, eu já tinha dado aula num segundo ano. E os meus alunos do segundo ano tinham de nota no Enem, tipo, 750. E ela falou assim, como que seus alunos têm 750 e eu tenho 250 no Enem? Como pode isso? Eu falei assim, alguma coisa você está fazendo de errado. Aí eu dei a primeira proposta de redação do ano. Peguei a proposta de redação do Enem do ano anterior, dei para eles fazerem. E quando eu tenho o terceiro ano, a proposta de redação é corrigida igual é corrigido o Enem. E a nota dela foi baixíssima. E ela, mas como assim eu escrevo super bem? Eu falei assim, realmente, você escreve bem. Mas de acordo com a redação do Enem, a redação está escrita errada. Aí eu fui fazer a correção e explicando como fazia. Ela descobriu que ela estava fazendo errado. Ela não lia o tema. Então, tinham lá os 3 textos. Ela não lia os 3 textos. Ela lia só a comanda em cima. Então, por exemplo, se falasse assim, que o tema era a saúde no Brasil, ela escrevia um texto sobre a saúde no Brasil, sem fazer menção a nenhum dos 3 textos. Logo, ela saía do tema. Se você sai do tema, você zera a redação. Então, é extremamente importante que você leia o tema com atenção. Ler do tema significa ler tudo o que tem a respeito do tema na proposta de redação. Isso significa, você vai ler, vai ver qual é o foco, para onde que ele te direciona. Porque quando eu falo de racismo no Brasil, ele vai te direcionar para um lugar. Ou, se eu falo de negritude no Brasil, eu vou te direcionar para um lugar com os outros 2 textos. Tem um foco, vai ter uma palavra que problematiza toda a questão. Que no caso de vocês vai ser o racismo mesmo. Mas no caso do Enem, você percebe isso, conforme é colocada a questão. Então, ler o tema é a principal coisa que você precisa fazer. E precisa ser de uma leitura atenta. E é a primeira coisa que precisa fazer. A segunda coisa, informe-se sobre o tema. Então, eu não sei quantos de vocês já ouviram isso, mas quando você chega no ensino médio, a coisa que vocês mais ouvem é: vocês precisam estar atentos a tudo e a todo momento. Então, todas as leituras voltam-se para os vestibulares e para o Enem.
Tudo que você faz no ensino médio é voltado para isso. Então, virou a chavinha do ensino fundamental para o ensino médio, é outra cabeça, é outra coisa, não tem mais tempo para gracinha, acabou a brincadeira, é outro universo. Por quê? Muda-se o foco. O foco é um vestibular. Então, você precisa se informar de tudo. Você precisa buscar informações, é o jornal que traz informação interessante, é programa cultural que é interessante, é ouvir uma palestra, é assistir uma palestra, ir num museu. Todas essas coisas vão trazer informações que são interessantes para você e que você vai poder usar no seu texto. Depois disso, você precisa fazer o quê? Transformar o seu tema em uma pergunta. Então, se o seu tema é racismo, por exemplo, que é o tema que vocês vão fazer, olha eu dando as dicas para vocês já. Então, transforma esse tema numa pergunta. Existe racismo no Brasil? Transforma isso numa pergunta. E depois disso, responde a essa pergunta, concordando ou discordando dela. Porque quando você responder a essa pergunta, concordando ou discordando dela, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar definindo o seu ponto de vista. Mesmo que você já tenha, quando você começa a fazer isso, uma visão, você já vai ter daí, você quando responde essa pergunta, você vai ter daí o seu ponto de vista, um pouco mais alicerçado. Aí você faz o quê? Você vai, depois de você responder essa pergunta concordando ou discordando, você pega e expõe o porquê da sua resposta. Começa a perguntar para você mesmo. Por quê? Por que que você concorda ou por que que você discorda? E lista. Por que que concorda e por que, ou por que discorda. Quando você listar isso, você começa a descobrir quais são os seus argumentos. E desses argumentos, você está criando a sua tese. E aí você vai selecionar qual é a sua tese. Então, o que que você vai defender? Que argumentos você vai usar? Aí você pensa, quais são os outros motivos que você tem para defender esse seu ponto de vista? Pensa que você está só fortificando o que você pensou. Fez tudo isso? Pensa se existem exemplos que você pode citar para ilustrar os seus argumentos. Tem alguém que você pode citar como exemplo? Tem alguma pessoa que fala sobre esse assunto que você pode usar? Tem alguma citação, algum livro que você leu ultimamente que fale sobre isso, que você queira colocar?
Vai anotando todas essas coisas. Por quê? Porque você está trazendo informação para escrever o seu texto. Fez tudo isso? Começa a pensar aonde você quer chegar com o seu texto. Qual é o seu ponto final? Pensa que a sua conclusão é o seu destino. O que você quer como ponto final do seu texto? O que você quer convencer das pessoas com o seu texto? Fez isso? Conclui o seu texto, retomando a sua pergunta inicial. Aí faz um rascunho e organiza as suas ideias. Depois que você fez o rascunho, releia o que escreveu, parágrafo por parágrafo, e veja se eles estão conectados. Fez isso? Verifica se a linguagem é impessoal, é objetiva. Verifica se você não está conversando com o leitor. Se não está num tom de conversa, se não está muito à vontade. Depois, passa o texto a limpo e lembre-se que você é o primeiro corretor do seu texto. Dúvidas até aqui? Não. Não? Então, agora eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para mostrar aí para vocês os tipos de argumento, tá bom? E aí eu não vejo mais o chat, então se aparecer alguma pergunta, alguém fala para mim, tá? Estão vendo? Apareceu? Sim, professor. Então vamos lá. Então lembra da questão da refutação? Então a refutação é quando você contra-ataca. Então quando você discorda. Então, refuta o ponto central. Então, você pode discordar do que está lá. Então, refutação ao ponto central, que é discordar totalmente. Aí tem lá, refutação. Explica o erro em determinado trecho. Você pode pegar o texto básico que está lá e explicar o que está lá. E falar assim, olha, eu discordo disso, porque isso está errado. Você pode trazer um dado e explicar que esse dado está errado. Contra-argumento. Usa a contradição com suporte de alguma evidência. Né? Traz esse dado e mostra que está errado. Contradição. Estabelece um caso contrário com pouco ou nenhuma evidência. Resposta ao tom. Critica o tom da escrita sem mencionar o argumento em si. Ad hominem, que ataca as características ou autoridade do escritor sem mencionar o argumento em si, que é aquele argumento que eu disse que é fraco, que você não consegue nada com isso. Argumento fraquíssimo. Que não tem que fazer isso. E por ataque, soa como algo assim, você é um porco fedido, tipo, coisa de criança. Ok? Dúvidas? O que é legal de usar? Usar estes argumentos na hora de construir o seu texto.
Você pode usar citação, argumento de citação, de uma autoridade sobre um assunto. Essa autoridade pode ser de um pesquisador, pode ser de um especialista, pode ser de um responsável, pode ser de um cantor, um artista, alguém que tenha muito conhecimento sobre um assunto. Por exemplo, eu posso pegar de um Caetano Veloso, eu posso pegar de um Chico Buarque, que tem um conhecimento em música absurdo, e usar do cara sobre um conhecimento cultural. A comprovação, argumento de comprovação. Informação comprovável por dados e ou observação e experiência. Senso comum ou consenso. Quando a gente fala de comprovação, a gente está falando aí de dados estatísticos. Aí você fala assim, poxa vida, eu tenho que decorar o negócio? Mas olha, a gente tem aí alguns sites que são interessantes de olhar. O site da ONU, o site da ONU no Brasil, o site do IPEA, o site do IBGE. São 3 sites que são muito interessantes para a gente olhar dados, que tem dados relevantes. Então, vai lá, dá uma estudada nesses dados, anota, tem um caderninho de anotação, faz essas anotações, de vez em quando vai lá, dá uma olhada nesses dados. Faz essa anotação, porque isso pode ser interessante para você. Porque aí, quando você precisar, você traz isso e você pode utilizar. Porque eu posso utilizar, por exemplo, a informação do censo do IBGE de que 51% da população brasileira se autodeclara como negra. Isso é um dado do IBGE. Então, essas informações são interessantes. Então, tem vários estudos que são feitos que a gente pode olhar lá. Então, genocídio da população negra, índice de aborto, saúde da população, todas essas coisas estão colocadas lá, são sites interessantes da gente olhar. Que podem contribuir aí com dados para que vocês usem em redações desse tipo. Raciocínio lógico. Relação de causa e consequência de um problema identificado pela tese. Então, você consegue estabelecer a causa. Então, a gente tem várias causas. Então, eu tenho um problema que pode ser histórico, que pode ser político, que pode ser social, que pode ser factual, que geram as mais variadas consequências. Então, eu olho isso e eu consigo colocar a causa e a consequência dentro da minha argumentação. Comparação. Dentro do mesmo assunto, entre situações semelhantes, reforçar ou opostas, evidenciar o contraste. E a contra-argumentação, que prevê argumentos contrários à tese do texto para refutá-los ou desmontá-los em favor do ponto de vista do texto. Então, esses tipos de argumentos são interessantes da gente utilizar. Dúvidas até aqui? Não, professora. Aqui são algumas coisas que vocês podem usar quando vocês forem utilizar ou os argumentos, ou iniciar parágrafo, na introdução da conclusão, na organização geral do texto. Então, quando você vai tomar a posição, do meu ponto de vista, na minha opinião, pensamos que... Então, olha só, na minha opinião, nunca, do meu ponto de vista, nunca.
Por quê? Porque esse é um texto que é impessoal. Pessoalmente acho, também não. O pensamos que pode ser, mas melhor do que pensamos que, pensa-se que. Indicação de certeza. Sem dúvida, está claro que, com certeza, é indiscutível. Indicação de probabilidade. Provavelmente, me parece não. Parece que. Porque aí não tem indicação de quem fala. Ao que tudo indica, é possível que. Relação de causa e consequência. Por quê? Pois, então, logo, portanto, consequentemente. Acréscimo de argumentos. Além disso, também, ademais, indicação de restrição. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, apesar de, não obstante, organização geral do texto. Inicialmente, primeiramente, em segundo lugar, por um lado, por outro lado, por fim. Introdução de conclusão. Assim, enfim, finalmente, para finalizar, concluindo, em resumo. Então, quando nós estudamos as orações, o período composto, algumas coisas apareceram. Volta lá no período composto, dá uma olhadinha lá que vocês vão encontrar isso também. Dúvidas? Não. Vamos para as redações. Então, olha só. Essa é a candidata Isadora Peter Furtado. Ela tem 17 anos, tinha 17 anos. Ela é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O tema da redação do Enem de 2015 foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A redação dela foi o seguinte: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que diariamente mulheres são vítimas desta questão. Neste sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. Esse é o primeiro parágrafo da Isadora. Conseguem identificar nesse primeiro parágrafo onde está aí a apresentação e onde que está a tese dela? E aí, galera? Nesse primeiro parágrafo, onde que está a tese dela e onde que está a introdução? Onde que está o tema e onde está a tese?
Eu acho que o tema, vai até a parte que ela fala, uma vez que diariamente mulheres são vítimas desta questão. Eu acho que o tema tem até essa parte. Dali em diante do parágrafo, ela vai já falando sua opinião sobre o assunto. Quem falou? Fui eu pro Ana cara do D. Quem mais? Professora, eu acho que é de a persistência até desta questão, é ela se apresentando, e de neste sentido até gênero oposto é o argumento. Argumento? Teses, isso. Ah. Quem mais? Professora, eu acho que é quando ela fala que ela comprova-se isso de eles poderem exercer direitos. Quem falou agora? O Lucas, nono E. Tá certo, Lucas. Ela fala, a persistência, olha só, quando ela diz, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que diariamente mulheres são vítimas dessa questão. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Então, olha isso. Até aqui, ela está trazendo um apanhado histórico, ela está falando o que acontece. Aí ela fica doida. Aí ela traz a opinião dela. Comprova-se isso pelo fato delas poderem exercer direitos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. Aí vem o segundo parágrafo. Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres, corroboram a ideia de que elas são vítimas de um histórico cultural. Nesse inteirinho, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos, a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita à primeira vista. Conforme previsto pela Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial aquela que prevê mesmo salário para a mesma função, também garantidas por lei. No entanto, o que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre os salários de homens e mulheres, principalmente se estas forem negras. Esse fato causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para corrigir a problemática. Então, vamos voltar aqui. Aqui, ela expôs a tese, certo? A tese dela é essa. Aí ela, aqui, ela coloca. Aí ela continua aqui falando que ela se revolta aqui, ó. E aqui ela fala que tem uma cultura machista absurda. É muito absurda. Neste parágrafo, ela traz um argumento. Tá vendo como não precisa? Essa redação foi nota 1000. Não tem um erro nessa redação.
Olha quantas coisas ela traz nessa redação. Ela traz aqui causa e consequência. Por quê? Ela traz, se observa em diversas partes do país, a gritante diferença entre salários de homens e mulheres. Essa gritante diferença causa extrema decepção e constrangimento. Causa e consequência. Então, qual é a causa? A diferença gritante dos salários. O que causa? Decepção e constrangimento. Ela traz a Constituição brasileira. Então, ela tem aqui uma citação de autoridade. Porque ela cita uma lei. E aqui ela apresenta, deste modo, medidas fazem-se necessárias para corrigir a problemática. Diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado proteger as mulheres da violência, tanto física quanto moral, criando campanhas de combate à violência. Aqui, quando ela diz criando campanhas de combate à violência, ela está colocando o que o Enem exige, que é a intervenção social. Além de impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as cumprem. Some-se a isso investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores no intuito de formar cidadãos comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Entenderam por que não dá para a gente pensar em número de linhas? Porque é muito relativo a história do número de linhas por parágrafo. Alguma dúvida? Tem alguém aí? Sim, pro. Ninguém tem dúvida? Não. Então, eu só vou receber texto nota 10, né? Agora, esse texto é do Lucas Felpe, 17 anos. Vocês viram que eu peguei 2 textos de uma galera nova, né? Que 17 anos. O tema da redação no Enem 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aí ele escreveu: no livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial
corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário individual. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação vistas em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética, ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele. O indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas a que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt: produzir conteúdos a partir do padrão de gosto público para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual, para a conscientização da população brasileira a respeito do problema. Urge que o Ministério de Educação e Cultura, o MEC, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston em 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos no século XXI. Essa redação também foi nota 1000. E aí? Onde está a apresentação da tese dele? Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório, Ministério da Verdade, que geralmente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Quem falou?
Mariana. Ok, quem mais? Professora, eu acho que a tese dele começa quando ele fala, em primeiro lugar, é importante destacar. É isso? Não sei. Vamos lá, quem mais? Eu acho que ele começa a tese dele já no segundo parágrafo, quando ele fala, de acordo com o filósofo, aí ele vai continuar no texto. Eu acho que aí, acho que tudo que aconteceu antes foi só a introdução dele para o assunto que ele vai tratar. Ok. Então, olha só, o primeiro parágrafo é a introdução. Ele começa a tese dele em primeiro lugar e vai até individual. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, aliás, ele é fantástico, ele tem uns livros assim sensacionais. É quando ele começa a argumentar, quando ele fala do Bauman. Então, ele começa a justificar a tese dele. Então, aqui está o primeiro argumento dele. Então, tem a tese e o argumento dele. Então, não necessariamente a tese precisa vir junto com a introdução. E aí, pensa, aqui ele traz uma autoridade, ele traz uma citação, ele cita o Bauman, e ele faz uma citação aqui indireta. O que é uma citação indireta? Ele cita o Bauman e ele usa as palavras dele. Ou seja, ele pega o que o Bauman disse, o que ele entendeu do que o Bauman disse, e traz com as palavras dele, ao invés de decorar o texto do Bauman e colocar, o que é muito melhor para quem está avaliando a sua redação, do que você fazer uma citação direta, que é colocar exatamente o que o cara disse, entre aspas. Porque aqui você faz uma paráfrase, né? Você interpreta o texto dele, você coloca o texto dele no teu, mas você incorpora o texto dele no seu. Que é muito mais interessante do que você trazer exatamente o que ele falou. Abre aspas, escreve o que o cara falou, fecha aspas. Então, ele traz aqui uma citação de autoridade. Aqui é interessante porque ele cita uma série. E aí ele usa um exemplo. Olha que legal. E aqui, quando ele fecha, no último parágrafo, ele usa o MEC e ele traz a questão da intervenção social.
Essa também foi uma redação nota 1000. Dúvidas? Não? Então vamos lá para a finalização do Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Já que ninguém tem dúvidas com relação ao texto dissertativo argumentativo. Significa que eu vou ter textos nota 10, certo? Então vamos lá. O que vocês leram aí o que vocês querem ressaltar do último capítulo de Ideias para Dia do Fim do Mundo? E aí precisa ser rápido, porque eu tenho uma reunião às 6 horas. Para falar de vocês, inclusive. Sexta-feira, a reunião às 6 horas da tarde é de matar. E eu ainda preciso falar de umas provas. Pode falar, Vitória. Eu achei bem interessante do trecho que ele fala do desconforto que a ciência moderna e as tecnologias, movimentações se ressaltaram no que a gente chama de evolução em massa. E isso não ficou localizado numa só região, ficou localizado no planeta. E a ponto de, no século XX, ter situações como a Guerra Fria, que tinha de um lado uma parte da humanidade e do outro uma maior tensão pronta para puxar o gatilho para cima das outras pessoas. Não tem fim do mundo mais iminente do que tem esse, por conta que tem um lado do muro e o outro, e um querendo saber o que o outro está fazendo. Muito interessante isso, né? Muito legal. O que mais? Nossa, mais ninguém? Só a Vitória? Pode falar, Vi. Outro trecho que eu achei legal, que foi mais pro finalzinho, que ele falou que é importante que a grande parte das civilizações da Ásia, África e América, grande parte desses mundos, ele desapareceu sem que fosse pensado uma ação de eliminar aqueles povos. Mais alguém? Ô, professora, Fala, Larissa. eu não tinha falado antes que tava travando, aí eu fiquei saindo e entrando. Mas uma parte que eu anotei, né, que é quando ele questiona o mundo que a geração anterior deixou pra gente. E se a gente teria feito a mesma coisa ou a gente teria mudado isso, né? A gente teria deixado outro mundo.
E aí ele faz um questionamento, né? Qual é o mundo que vocês estão empacotando para deixar as gerações futuras? Essa pergunta é fantástica. E aí? Qual é o mundo que a gente está deixando para gerações futuras? O que mais? A parte que eu achei interessante no final foi quando ele falou que o fim do mundo aconteceu no século XVI. Mas o mundo que a gente vive também é um desastre, que é o mundo que a gente criou, o nosso fim do mundo. A gente fala tanto de querer um mundo melhor, mas na verdade a gente cria o nosso fim do mundo, a gente destrói, a gente que faz, e depois a gente fica questionando. Comentários gerais sobre o livro no todo. O que foi a experiência de ler Ideias para Adiar o Fim do Mundo? Eu estava pensando em falar isso agora, professora. Sabe quando você pensa sobre um assunto que você já tem uma limitação sobre esse questionamento, só que daí você lê alguma coisa e você, tipo, abre sua mente para um negócio novo? Foi, tipo, resumindo, bem resumido, foi isso que aconteceu com esse livro. Porque coisas que a gente achava que, por exemplo, o mito da sustentabilidade, sabe? Por exemplo, eu tô consumindo, mas eu tô fazendo minha parte, assim, ajudando, entre aspas. Mas eu poderia estar fazendo muito mais, entendeu? Quer mais? Miúda. Eu. Fala aí o que você me falou. Eu não. Ai, deixa eu ver. Eu não lembro direito, mas eu acho que eu falei que a questão do livro não foi só. Ele não conta só em questão de indígena, mas ele também envolve muitos assuntos atuais e assuntos que vivemos. Teve uma parte no texto que ele fala que as indústrias que produzem as coisas deixam as pessoas que vivem em campos para viver em favelas. A política é que promete algo, mas não faz. A questão que eu adorei no livro foi a questão da política, porque mesmo não envolvendo relação, mas a política promete tanta coisa pra gente que quando chega não faz. Igual, a gente vive no nosso fim do mundo, mas não foi só culpa da política, também teve uma parte da nossa culpa. E a parte que eu falei na semana passada, mas não era nem um capítulo, era que qual é o mundo que a gente vai deixar para nossas gerações seguintes? É um mundo que tem gente que tenta salvar, mas ao mesmo tempo tenta destruir, e é um mundo que a gente fala que é algo melhor, mas ao mesmo tempo a gente sabe que está destruído, está acabado, não vai mudar, e não vai fazer diferença. Então não tem como a gente defender algo que a gente mesmo destrói. O ponto desse livro foi que ele faz pensar nas pessoas em volta, ele faz a gente entender sobre o mundo que a gente vive e ver como as coisas são difíceis. Obrigada, meninas. Sabe que essa semana muitas coisas vieram na minha cabeça, sabe? Porque foi uma semana bem pesada. Nós voltamos para a aula, né, essa semana. Então, eu fui para a escola todos os dias, segunda, terça, quarta e quinta. E foi muito interessante ver que tem uma grande parte dos nossos alunos que acha que a pandemia acabou. E nesse último capítulo tem um trecho que ele fala sobre uma bactéria e que as pessoas acham que ela não existe, que eles nunca serão contaminados.
E é isso que acontece com os alunos dos nonos anos, inclusive. Eles só botavam a máscara para entrar na escola. Porque da porta para dentro, eles não podiam entrar sem máscara. Mas era incrível, tipo, do portão para dentro eles estavam de máscara, e alguns que a gente tinha que ficar o tempo inteiro falando, arruma essa máscara, bota essa máscara no nariz, que não sei o quê. Mas, professora, não pega nada, não tá pegando nada, não. Ah, pega. Claro que pega. Eu saí da minha casa para vir aqui, porque você tem que estar aqui, então, por favor, você tem que botar a máscara direito. Então, as pessoas ainda não acreditam. E isso também tem muito a ver com o como a gente é governado, o que vem de cima, o como as coisas acontecem. Então, tem gente que está achando que é uma festa. Então, que tipo de sociedade a gente está deixando? É cansativo, é estressante. Hoje eu estou bem desanimada, porque pensa o que é você trabalhar o ano inteiro e alguém chegar para você e falar que seu recesso foi cortado, que você tem que trabalhar até 31 de dezembro. Cara, que eu não tenho mais força para trabalhar. Porque em nenhum momento eu parei de trabalhar. Então, assim, eu vou, para finalizar, eu vou falar com vocês o seguinte, eu vou pedir para vocês compartilharem com os amigos e tudo, porque eu tinha passado para vocês que vocês teriam uma lista de exercícios que valeria nota. Vocês não vão fazer essa lista de exercícios, tá? Não tem mais lista de exercícios que vale nota. Porque vocês terão ainda 3 avaliações, que são do Estado. Fora que vocês fizeram essa semana. Semana passada, retrasada, para algumas pessoas. Que foi aquela que eu comecei a cobrar no dia 3 de novembro. Eu vou compartilhar com vocês para vocês terem noção do que vai ser o negócio, tá? Esse é um dos motivos do meu desânimo hoje. Então, olha só. Então, vocês fizeram essa AP do terceiro bimestre, certo? E aí tem uma galera aí que não fez, mas isso aqui não é para vocês. É só para o ensino médio. Aí aqui, vocês já podem fazer, ok? Tem uma primeira sequência de atividades que já está disponível. O mesmo processo. Essa primeira sequência de atividades é só para o nono e para o segundo ano do médio. Essa segunda sequência é para os de 24 do 11 até 6 do 12. Aonde é? Na plataforma CAED. No mesmo lugar que vocês fizeram a AP. Vocês vão entrar lá pela Secretaria Digital, plataforma CAED, e vão fazer lá primeira sequência de atividades de português e de matemática. Tudo de novo. Eu não sei quantas questões são, porque eu também não tenho acesso. O primeiro que fizer, por favor, me fala quantas questões são. Tá? Porque eu não sei quantas são. Depois,
Na semana, no dia 10 de dezembro, a partir de 10 de dezembro, vocês terão uma segunda sequência de atividades. E aí será de português, de matemática, de ciências naturais e de ciências humanas. Então, é história e ciências mesmo. Então, é português, matemática, ciências e história. A partir do dia 10 de dezembro. E fora essa, a partir do dia 7 de dezembro, vocês terão que buscar na escola, e aí eu vou avisar vocês pelo grupo, vocês vão ter que buscar o raio de uma avaliação na escola, que vocês vão ter que fazer, e essa eu tenho que digitar até o dia 18 de dezembro. Essa aqui, provavelmente, o que eu vou fazer? Eu vou criar um formulário para vocês digitarem pelo Google Classroom, alguma coisa assim, para vocês não terem que devolver na escola, que eu acho que é muita injustiça. Então, eu vou esperar ela chegar na escola, eu aviso vocês. Se eu conseguir, eu boto ela em formulário, e aí, para ficar mais fácil. Mas eu ainda não sei como vai fazer, mas essa é a partir do dia 7 de dezembro. Todo mundo entendeu? Então, tem mais uma que já pode fazer a partir de hoje. 2, 3. Tem mais 3 avaliações. Entenderam a minha frustração? A minha felicidade? É capaz de chegar dia 24 de dezembro e eu estar digitando prova. Na virada do ano, eu estar digitando prova. Fazendo diário. Então, galera, é isso. Muito obrigada. A princípio, essa é a nossa última aula online. Nós terminamos o conteúdo deste ano. Muito obrigada por vocês terem assistido às aulas. Tem gente aqui que assistiu todas as aulas online. Eu vou colocar o link do registro para vocês enviarem e vou colocar o link do... o espaço lá para vocês colocarem o texto, para vocês enviarem o texto, para vocês fazerem o texto em um Word e mandarem, que é melhor, a produção textual sobre o racismo no Brasil. Então, as notas desse bimestre ficam a AP, essas sequências, o registro, o podcast, e já tem um monte de nota, um monte de coisa para fazer. E vamos ver o que vai dar. E da minha parte, acabou para a galera que não está de recuperação, que fez aí todas as coisas durante o ano inteiro. Certo? Só vou pedir para vocês fazerem essas atividades, que são as atividades que o Estado exige. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, tenham uma boa noite, um bom final de semana. Vou colocar lá a atividade do registro bimestral. Provavelmente não, Yasmin. Eu vou ver as coisas na segunda-feira, que é o dia que eu não vou para a escola. Porque segunda-feira, por conta da recuperação, por conta que vai desinfectar a escola, vai ser do dia que eu vou ter tempo para ver as coisas.
aí eu vou saber quem ficou, quem não ficou. Mas eu acho que não, eu acho que tá tranquilo. Mas aí na segunda-feira eu tenho tempo para olhar as coisas, porque de verdade essa semana eu não consegui, porque essa semana eu corri atrás para as pessoas fazerem as provas, porque eu fui muito cobrada com relação a essas avaliações, as APs. Fala, Carol, você levantou a mão. Foi sem querer, professora, desculpa. Ah, então tá bom. Ué, Cauã, você não tinha saído? Voltou? Por nada, queridos. Então tá bom. Boa noite para todo mundo, tá? Se tudo der certo, a gente se vê no primeiro ano. Isso, seu texto vai ser nota 1000.